Opa, meus amados irmãos, graça e paz. Deu só um probleminha aqui, mas a gente já resolveu. Estamos de volta. Você que pensou que tinha acabado, não acabou não. Estamos de volta. Já já estaremos começando nosso culto em nome de Jesus. Bom, Deus a todos. Graça e paz.
graça e a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém. Nós que estamos aqui no templo em adoração ao Senhor, e você que está na sua casa também em adoração ao Senhor. Se conecte com o Senhor neste momento. Feche seus olhos, comece a adorá-lo, comece a agradecer por este momento, agradecer pela vida, agradecer por esse dia, por esse domingo abençoado. Oh Senhor, obrigada, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor nos ouve. Todas as vezes que nós clamamos, o Senhor inclina o seu ouvido para nos ouvir. Continue, Senhor, conosco. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos, ó Deus, porque só Tu és digno de toda adoração e todo louvor. Pai, este culto é para o Senhor. Nós estamos aqui, ó Deus, para exaltar e engrandecer o Teu nome. Dizer que nós pertencemos a Ti. Nós somos Teu, ó Deus. Do fundo do nosso coração, ó Pai, nós queremos declarar nessa noite que nós viemos de Ti, Pai. Nós pertencemos a Ti, ó Pai. Então vamos cantar essa canção. Eis-me aqui, Senhor, buscando
Nós sentimos, Senhor, a Tua presença no nosso meio, Deus. Espírito Santo, nessa noite nós vamos declarar que nós fomos quebrantados pelo Seu amor, pela Tua cruz, pela Tua morte de cruz, porque foi lá na cruz, foi lá que o Senhor demonstrou a maior forma de amor por nós. Amém? Para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por tua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Você que está na sua casa neste momento, feche seus olhos. Nós que estamos aqui também, vamos
voltar, vamos tentar neste momento lembrar do que o Senhor Jesus sofreu, do que Ele viveu por nós. Que foi lá naquela cruz, foi na cruz que Ele deixou a sua vida por nós. Foi lá que Ele entregou a sua vida por nós. Foi lá que Ele pagou o preço. Foi lá, foi o sangue derramado do Senhor Jesus que nos livrou do pecado. Nos livra do pecado todos os dias, nos lava do pecado todos os dias. Oh Deus, enquanto nós chamamos, Senhor, lá na cruz, meu passado, minhas dores e aflições, lá na cruz, minha vitória, nova vida, nova história. Sangue derramado, preço que foi pago por amor a mim. Poderes ou palavras, nada se compara ao grito que foi dado, está consumado. Oh, 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 oh.
de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus capítulo 27, 28, versículo 6. Diz assim: Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Aleluias. Nós cremos nesse Deus, nós cremos nesse Jesus que ressuscitou. Nós cremos não só porque nós fomos batizados, não, porque nós simplesmente falamos que somos cristãos. Não, nós cremos nesse Deus porque nós sentimos a presença dele. Sinta você também a presença do Senhor Jesus. Sinta que Ele está vivo. Sinta que Ele vive em você e deixa que a vida dele, através da sua, ganhe mais vidas. Porque Ele venceu a morte que era para mim, que era para você. Ele tomou para si. E lá na cruz Ele deixou. Por isso nós vamos bendizer o nome dEle. Nós vamos declarar o quão maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh Deus, glórias a Deus te damos, Pai, porque o Senhor nos deu vida, o Senhor venceu a morte, o Senhor rasgou o véu, aquilo que estava preparado para nós, todo o pecado que era para nós, o Senhor tomou para si. E hoje o Senhor vive conosco, vive dentro de nós, vive nas nossas famílias. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste vivo.
momento que Jesus podia escolher se manifestar, quando Pilatos perguntou para ele, ele deu a maior resposta, que foi o silêncio. Porque já estava escrito que ele viria para nos salvar, ele viria para salvar a mim e para salvar você. E por isso, o Senhor é invencível, porque o Senhor venceu a morte, o Senhor é inigualável. Oh Deus, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso nome é, poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome de Jesus. Oh Deus, glórias te damos, ó Deus. Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor Jesus. Obrigada pela oportunidade de te servir, ó Deus. Obrigada, Pai, pela vida que o Senhor nos deu. Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor aí da sua casa. Aplauda o Senhor de onde você estiver. Amém. Aleluias. Gostaria de chamar o nosso pregador da noite, o enviado do Senhor, que essa noite vai nos presentear. Amém. Amém. Graça e paz a toda a igreja reunida com a família. Que bênção nós podemos estar reunidos aqui para adorar ao Senhor e cantar canções lindas a esse Jesus que é maravilhoso, que é santo. E um dia tão especial como hoje, um dia tão agradável, tão abençoado, tão feliz como hoje, que é o dia em que celebramos a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo, do nosso Senhor, aquele que se doou por nós. Esse domingo é um domingo muito feliz, de bênção, embora nós não podemos estar aí com todos os irmãos reunidos aqui no templo, mas como igreja permitiu estar conectados uns com os outros para manifestar o reino de Deus nas casas e ensinar a palavra e ter comunhão com os irmãos nesse dia. Acredito que esse é um dia ímpar na história da igreja no Brasil. A igreja em todo o país está celebrando o dia da Páscoa por lives, está celebrando esse dia, transmitindo ao vivo pela internet e nos lares, as famílias recordando o que é a Páscoa. Mas glória a Deus porque nós conhecemos a história do Senhor, glória a Deus porque esse Evangelho chegou até nós. E nós queremos refletir um pouco, ainda mais, sobre esse tema, sobre essa Páscoa do Senhor Jesus, sobre a morte e a vida que temos no Senhor Jesus. E para isso nós gostaríamos que você, que puder, abrisse a sua Bíblia, e se você não puder ou não tiver uma Bíblia, a palavra do Senhor, esteja com o teu coração atento, o teu ouvido atento em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 18 ao 21, e estaremos assim lendo essa palavra santa, que por amor, pelo amor de Deus a nós, nos chegou e hoje nós podemos compartilhar com todos que estão nos assistindo nesse momento. 1 Pedro, capítulo 1, do 18 ao 21, a palavra de Deus vai dizer assim: sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver,
a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. O versículo 20 vai dizer: o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nestes últimos tempos por amor de vocês, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Para que a vossa fé e esperança não estivesse no dinheiro, não estivesse nas suas posses, ou naquilo que você com as suas próprias mãos pode fazer, mas em Deus, porque foi Deus quem nos comprou e nos resgatou. E mais uma vez nós vamos orar e vamos buscar a presença desse Deus poderoso, para que a palavra dele possa se manifestar nos nossos corações e trazer mudança e nos fazer algo novo dentro de nós nesse domingo especial. Deus, mais uma vez, na tua presença poderosa, nós queremos clamar ao Senhor, buscar a tua presença e pedir ao Senhor que nesse domingo que celebramos a tua ressurreição, que o Senhor venha com a tua palavra de poder, a tua palavra que é poder de Deus para aquele que crê, fazendo uma grande obra em nós, Senhor, naquilo que precisa ser mudado, naquilo que precisa ser aprendido e naquilo, ó Deus, que o Senhor deseja fazer através de nós, com os nossos amigos e com os nossos vizinhos. Que essa palavra seja alimento, que essa palavra produza vida em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Talvez você recebeu aí, querido, uma imagem convidando você para essa live com o tema: em tempo de morte precisamos ser uma igreja viva. E esse tema, ele vem para nos trazer algo interessante, algo importante a respeito da Páscoa. Afinal, conhecemos e entendemos perfeitamente o sentido da Páscoa. E as nossas crianças, se forem indagadas a respeito do que elas acreditam ser ou o que é a Páscoa, qual seria a resposta que elas dariam a nós? Nós conhecemos realmente a origem e tudo que envolve a Páscoa? Hoje é um dia de refletir um pouco a respeito da morte, da vida, do pão e do vinho, do nosso Senhor que morreu, mas também ressuscitou. E eu gostaria de começar essa palavra, a gente buscando entender quando começou, aonde surgiu, quem inventou a Páscoa? Você já parou para se perguntar? Aonde surgiu? Você que está aí na sua casa, tranquilão, você pode pegar a sua Bíblia e ir para Êxodo capítulo 12, é onde nós começamos a abordar o assunto a respeito da Páscoa, porque o mundo no geral tem um entendimento muitas vezes deturpado da Páscoa. E para muitos, se você falar em Páscoa, já vai vir o ovo de Páscoa, vai pensar em coelhinho da Páscoa, vai pensar em algumas figuras que nada tem a ver com morte e que com nada tem a ver com Cristo. Mas Êxodo discursa um primeiro momento em que Deus convida o povo a celebrar a Páscoa do Senhor. E esse convite de Deus para aquele povo vem justamente num contexto quando o povo de Deus
estava cativo no Egito, estava no Egito como escravo, debaixo do jugo de Faraó por muitos e muitos anos, e o povo clama, e o povo ora, o povo pede a Deus, e Deus envia Moisés como um libertador. E com a sua poderosa mão, Deus faz muitos milagres, e Deus traz um novo sonho no coração daquele povo de libertação. E na noite, especificamente no dia próximo da libertação, onde Deus vai libertar, vai tirar aquele povo daquela terra, depois de demonstrar grande poder através de muitas pragas que sobreveio ao Egito, Deus começa a Páscoa trazendo uma mensagem de morte para todo aquele povo. Então, a primeira coisa nesse memorial que Deus traz para as nossas vidas é a morte, o sentido de morte. O primeiro momento em que Deus fala com o povo, Deus fala da morte de um cordeiro perfeito, sem mancha, sem mácula, que deveria ser sacrificado por cada família. Um dos primeiros momentos que nós vemos na história a respeito de Páscoa é a respeito de morte. O primeiro significado que nós trazemos nesta noite é que a Páscoa é um memorial de morte, primeiramente. Morte de um cordeiro. Um cordeiro que salvaria aquele povo que estava debaixo do jugo de Faraó, mas também estava debaixo de um plano e um propósito de Deus, e Deus enviaria morte sobre o Egito. Então, morte de um cordeiro, morte de todos os primogênitos que havia na terra do Egito, seja animal ou seja pessoa, era um contexto de morte. Aquele cordeiro seria sacrificado e o povo deveria ali passar o sangue daquele cordeiro, e todas as casas que tivessem marcada com aquele sangue, quando o anjo destruidor da morte que Deus enviaria passasse, todos os que estivessem marcados com aquele sangue, os seus umbrais das suas portas, estariam salvos, estariam guardados pelo Senhor. A Páscoa não é apenas ovo de chocolate, não é apenas coelhinho, não é apenas doce, mas ela nos lembra da dor e da morte sofrida por um cordeiro e por uma nação rebelde, e com líderes rebeldes que não se curvaram ao poder de Deus. Esse memorial, Deus fala em Êxodo capítulo 12 que deveria ser celebrado para sempre pelo seu povo. E nós precisamos nos lembrar que a Páscoa nos lembra da morte, sim. Claro, a morte de Cristo, esse cordeiro propicial que Deus trouxe para morrer no nosso lugar, a qual o seu sangue seria derramado para a nossa salvação. Sabe, queridos, nós precisamos lembrar sim da morte na Páscoa, como igreja. Porque se nós como igreja não nos lembrarmos o preço da nossa libertação, o preço que foi pago para que nós pudéssemos ser salvos por Cristo, corremos o risco de desprezar
e tratar aquilo que Deus fez com tanto amor e com tanto sacrifício como uma coisa sem valor. Esse domingo de Páscoa, lembre-se: a morte que você deveria morrer, alguém morreu no seu lugar. Essa vida no Evangelho de Jesus Cristo, o Senhor, ela só é possível porque Ele morreu por você. Não despreze, não troque por outras paixões qualquer. Custou o sangue, custou a dor, o sofrimento do Senhor. Ele foi traído, Ele foi humilhado, Ele usou coroa de espinho, foi chicoteado, e foi alto o preço. Ele se esvaziou da sua glória, pisou na terra. Um alto preço para que você fosse liberto, para que nós fôssemos libertos. E quando nós não entendemos o preço de morte que Jesus provou, quando nós não reconhecemos e apenas pensamos que Páscoa é festa, e apenas pensamos em nos reunir e para festejar, nós muitas vezes desprezamos toda a dor e sofrimento, e corremos o risco de viver uma vida vazia, uma vida que ignora todo esse sofrimento e toda essa dor. A palavra de Deus diz que a Páscoa, ela é o pão. Jesus é o pão que foi repartido, que foi moído, que foi entregue. É por isso que a igreja ceia, é por isso que a igreja participa desse corpo que foi entregue por todos nós. A Páscoa nos lembra a morte do Senhor, o preço que foi pago. Valorize cada gota de sangue do Senhor, valorize cada atitude, cada gesto de Deus, tudo que Deus fez por mim e por você, em prol desse amor e de nos reconciliar com Ele. Não troque a vida com o Senhor por nada. Não deixe de vir à casa do Senhor orar, de compartilhar desse pão, de comer desse pão e de beber desse sangue que é Cristo. Se por acaso você está distanciado, se por algum motivo, seja por causa de relacionamento, seja por causa de alguma situação financeira, você tem dado as costas para tudo isso que Deus fez por você, volta. Hoje nós nos lembramos que alguém pagou um alto preço pela sua vida. Alguém foi moído, foi torturado, sofreu por você. Volta e abraça com o Senhor de novo. Valorize o sacrifício que Ele fez, sacrifício de morte. Ele morreu por você, querido. Ele morreu por você, jovem. Ele morreu por você, senhor ou senhora, que tem desanimado, que talvez está, quem sabe, pensando em deixar o Senhor, um relacionamento, ou por causa de uma coisa que está acontecendo na sua vida. Não, nada foi mais doloroso do que o que Ele passou por mim e por você. A Páscoa nos lembra do preço que Jesus pagou. O pão simboliza o corpo, mas a Páscoa também, ela representa a vida. Ela representa a vida porque o nosso Senhor Jesus,
Ele sofreu, ele foi espancado, ele foi humilhado, foi torturado, mas ele ressuscitou. E essa palavra que nós lemos, ela traz no nosso coração uma esperança de sermos regenerados por tudo isso que o Senhor passou, assim como ele foi regenerado da morte. Eu gostaria de ler de novo, para que essa palavra entrasse no seu coração, para que nós pudéssemos falar do sangue do Senhor. A palavra de Deus diz que o sangue é a vida. Eu vou dar uma referência para você, Levíticos capítulo 17, versículo 11. A palavra de Deus diz que o sangue é vida. O pão é o corpo moído, torturado, despedaçado. A vida é derramada, mas o Senhor, Ele torna a viver e traz essa vida nova para a igreja, esse vinho novo para a igreja, esse sangue da nova aliança para a igreja. Sabendo que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que nós fomos resgatados pela morte do Senhor, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesta nos últimos dias por amor de vós. Sabe, querido, e você que crê em Deus, e que Deus o ressuscitou dentre os mortos, lhe deu glória, para que essa fé que você tem aí, para que essa esperança esteja em Deus. A esperança de cada um de nós é porque Ele ressuscitou, o sangue voltou a correr nas veias do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 8, você pode conferir na sua Bíblia essa história maravilhosa. Quando Ele ressuscita, quando o corpo dele não é encontrado no túmulo, e em glória, o nosso Senhor sai da sepultura e começa a andar de novo no meio do povo e a se manifestar a igreja que está viva como Ele está vivo. Então esse cenário agora de Páscoa também, esse memorial também é um memorial de vida, de ressurreição, de libertação, porque aquele povo foi liberto para uma nova vida com Deus, uma vida que manifesta o poder de Deus. Ali em Êxodo, quando o povo, a mão de Deus, o poder de Deus começa a se manifestar, e Deus vai cuidar desse povo em meio ao deserto, vai matar a sede, vai matar a fome, e vai cuidar, porque Deus produz uma nova vida no coração daqueles homens e mulheres que foram libertos. Hoje, domingo de Páscoa, ao seu coração também, a Páscoa lembra o preço, mas também lembra a vitória conquistada naquela cruz, aonde Cristo morreu, sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus, que a igreja que está reunida nas casas glorifiquem nesse momento por essa grande vitória que o nosso Senhor conquistou na cruz. É a nossa vitória, é a vitória do povo de Deus, é a vitória do povo de Deus
quando não mais precisa um cordeiro morrer, quando não mais precisamos ir a um local e matar um animal, mas agora temos livre acesso a Deus de Jesus Cristo. Os cordeiros também ganharam sentença de vida quando Cristo traz ali o seu sacrifício único, não aceitando mais de nenhum sacrifício de cordeiro. Vida, da vitória e da ressurreição. A Páscoa nos lembra que Ele morreu sim, mas que Ele ressuscitou, e quando Ele ressuscitou, Ele andou entre nós, e Ele nos orientou, Ele nos deixou como igreja viva na terra, uma igreja que agora recebe poder vindo dos céus. Lucas 24, versículo 49, uma das últimas palavras de Jesus, antes dele subir aos céus. Lucas capítulo 24, se você puder acompanhar comigo essa leitura, 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Esse Jesus que morreu, mas que ressuscitou, que o sangue voltou a correr em suas veias, Ele agora traz uma mensagem de poder para a igreja. Olha, vocês vão ser revestidos, vocês não ficarão sós, o meu poder será derramado sobre vocês, para que vocês vivam a minha vida, e eu continue o meu trabalho na terra, eu continue a minha missão na terra, de resgatar o homem, através da vida de vocês, igreja. Sabe, e o tempo que nós estamos vivendo, especialmente nos últimos dias, nós vemos uma grande morte se propagando. Nós ouvimos a TV, o rádio, as mídias falando de milhões de pessoas mortas em todo o mundo. Mas é momento de nós, como igreja, em momento de morte, estarmos vivos, porque esse poder que Jesus Cristo delega, Ele não delegou apenas aquele grupo que estava ali, mas colocou sobre a igreja, que é viva na terra, e que não acabou com as perseguições que se levantaram, e que não acabou quando tentaram queimar a Bíblia, que não acabou quando vieram as guerras, as grandes epidemias. O poder de Deus ainda continua, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, é o poder também que nos levantou dos mortos para ter uma vida com o Senhor. E eu sei que eu estou falando aqui para a grande maioria de crentes, servos de Deus. Ele morreu, foi despedaçado, seu corpo foi torturado, foi sofrido por nós, mas Ele ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida no Senhor. Mas não é uma vida de conformismo, não é uma vida apenas de templo. É uma vida de poder. É uma vida carregada do poder de Deus. É uma vida onde não há enfermidade, aonde não há mal que não possa ser repreendido.
e que não possa ser cessado quando nós nos colocamos como Ele nos mandou, como Ele nos chamou. Então eu desafio você, igreja, a perguntar a você mesmo: aonde foi que eu manifestei a vida de Deus hoje? E aonde eu deixei de manifestar esse Cristo vivo, que ressuscitou para viver em nós, igreja. A primeira vez que nós somos chamados de cristãos, na igreja de Antioquia, nós vemos que era uma grande perseguição que vinha sobre a igreja, havia um decreto de morte sobre a igreja, mas algum grupo da igreja, alguma minoria, decidiu viver escondido, decidiu não ir, não fazer, mas o grupo da igreja viva do Senhor, a igreja que entende que maior do que a própria vida aqui na terra é viver com o Senhor, que entende como Paulo, eles decidiram, apesar da pena de morte, enfrentar os desafios e anunciar o reino de Deus naquele lugar. E faziam como Jesus. Então quando as pessoas olhavam, é como se elas olhassem para Jesus. E as pessoas começaram a dizer: Cristo está ali, Cristo está ali, Cristo está vivo, eles são Cristo. E a palavra de Deus diz, em Atos capítulo 11, que a mão de Deus, irmãos, e quando a gente pensa na mão de Deus, a gente não pode pensar menos que poder, a gente não pode pensar menos que ação, que o sobrenatural. A mão de Deus estava com aqueles homens, e grande número de pessoas se reunia com a igreja, números de pessoas estavam ali adorando ao Senhor, se convertendo, se entregando, dando tudo o que tinha, dando o seu coração. Muitos milagres eram experimentados por aquela igreja. E essa mesma igreja, esse mesmo Deus, essa mesma mão está sobre nós hoje, para enfrentar essa epidemia, para enfrentar a crise, para enfrentar a morte, para enfrentar tudo que sobrevier sobre nós. Porque Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e vive em nós. Ele vive em você. Páscoa é isso, querido, é memorial, é lembrar que Ele morreu, que Ele ressuscitou. Então vale a pena você lembrar dos seus filhos hoje, lembrar para os seus filhos hoje, que eles têm poder, delegado do Senhor Jesus, aquele que morreu mas ressuscitou. Vale a pena você se lembrar, cristão, que mesmo que você esteja desanimado e tenha parado a sua vida diária, o seu devocional, o seu a sós com Deus, que você pode voltar a fazer isso, que você pode voltar a ter comunhão, que você pode voltar a levantar as suas mãos, a orar, a repreender, que você pode ser bênção no seu trabalho, na sua escola e aonde você estiver. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez aos seus discípulos e a alguns mestres da lei, porque a igreja precisa se manifestar. Jesus Cristo perguntou assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Eu não sei se você crê como eu, mas eu creio que em breve o Senhor virá. Eu creio que Jesus Cristo virá para nos buscar. E eu quero estar vivo, e que essa fé esteja viva no meu coração,
Então que essa pergunta, será que vai haver fé no seu coração, no nosso coração, para enfrentar todos os desafios? Nós começamos a enfrentar um desafio de igreja fechada, de decretos, de enfermidades, e em breve virão coisas piores. E eu pergunto, igreja, haverá fé? Você vai estar viva, você vai estar de pé, ainda que preciso seja morrer pelo Senhor? Para que Ele seja manifestado a todo povo, língua, tribo, nação, nós precisamos viver o Evangelho. Nesse tempo de morte, nós precisamos ser igreja viva. Há um desafio para nós, que a fé seja multiplicada na terra, que possamos responder positivamente a essa pergunta do Senhor Jesus Cristo. Esse Cordeiro que morreu e que hoje nos dá esperança, porque viveu para nos salvar. Eu desafio você agora a levantar do sofá, a abraçar a pessoa que está do seu lado, a pegar na mão dela, o seu filho, alguém que esteja com você, e lembrar para ele, fala com ele assim: olha, a Páscoa também é morte. Foi pago um alto preço para que a gente estivesse firme no Senhor hoje. Mas a Páscoa é vida, para que a terra, em meio ao desespero e à morte, possa olhar para a igreja e entender que existe esperança. Para que aquele que está perdido nas drogas, para aquele que está perdido no caos, do pecado, da destruição, nos presídios, possa olhar e saber que existe esperança, que existe conforto e consolo. Abraça essa pessoa e fala: ele vive, Ele ressuscitou, aleluia. Ele ressuscitou. A Páscoa é vida para a igreja, é vida para mim e para você. E eu convido você agora a orar conosco e adorar conosco, abraçado com seu parente, com seu amigo, com seu filho, com a sua esposa nesse momento, celebrando aquele que morreu, mas também ressuscitou, para que nós, igreja, pudéssemos testemunhar do Senhor em todos os lugares aonde nós formos. E ainda que essas portas aqui estejam fechadas, as nossas bocas estão abertas e os nossos joelhos estão dobrados, as nossas pernas ainda estão a favor do Evangelho e do Reino de Deus. O nosso corpo ainda pulsa, o sangue ainda corre, porque Ele vive em nós. Feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Oh Jesus, Cordeiro Santo, Imaculado, Precioso. Oh Senhor, obrigado pelo Teu sacrifício, obrigado pela Tua morte, obrigado pela Tua vida. Obrigado porque o Senhor nos trouxe a mensagem da morte, nos levou a morrer para o pecado, para que hoje o Senhor pudesse viver em nós, igreja. Obrigado pelo Teu corpo, obrigado pelo Teu sangue derramado em favor de muitos. Obrigado porque nós não merecemos, ainda assim o Senhor morreu por nós.
Jesus, manifesta a tua vida em nós, em todos os momentos, Pai. Derrama o teu poder sobre nós, igreja, Pai. Nesse tempo em que não estamos reunidos no templo, mas Deus, que nas nossas casas a vida do Senhor seja abundante. Que no coração da esposa seja abundante, no filho, o teu poder, a tua graça, o teu amor, a tua vida esteja em nós. Oh Deus, que nós possamos, em meio a tanta morte, em tanto caos que está acontecendo nesse ano de 2020, que essa igreja seja viva, que essa igreja seja resposta, que essa igreja seja cura, que essa igreja seja refúgio, que essa igreja seja os seus braços, que essa igreja seja o teu colo, que essa igreja seja o teu abraço, que essa igreja seja o teu amor, que essa igreja seja vista, que essa igreja se levante, que essa igreja que é viva no Senhor se manifeste em todos os cantos dessa terra, para que quando a cura vier, para que quando, ó Deus, cessar o mal, o ímpio possa olhar e saber que ninguém, não é dinheiro, não é estratégia, mas foi o Senhor, mas foi o teu poder, foi a tua igreja na oração, foi o teu poder, o teu Espírito Santo, Senhor. E muitos possam se dobrar, assim como foi no dia de Daniel, assim como foi no dia de Sadraque, Mesaque e Abednego, que toda a nação viu o manifestar da glória do Senhor, assim como no dia da cruz, quando Jesus morreu, assim como no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, quando muitos viram, que o mundo possa ver, Deus, a tua mão e o teu poder manifestar nessa nação. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, Pai, e agradecemos ao Senhor. Toda a glória, honra e louvor seja dado ao Senhor. Aleluia. Vamos adorar, continuar adorando ao Senhor, igreja. Louve o nome dEle. Minhas dores e aflições.
Amém, Senhor Jesus. Pai, obrigada. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade, Pai, de prestar esse culto ao Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Deus, de aprendermos mais da Tua palavra. Senhor, que o Senhor fique conosco, permaneça conosco, Pai, vivo, firme, para que nós possamos ficar firmes na Tua palavra, Senhor Jesus. Abençoe-nos, ó Deus, essa semana que se inicia. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.